Hoje a gente vai ver uma batalha que ninguém nunca esperou ver. De um lado, o comandante-geral da Força de Defesa contra Kaijus e também considerado o membro mais forte de todos os tempos no seu auge, Isao Shinomiya. E do outro lado, um dos velhos mais brabos que existe nos animes, praticando a boa e velha artes marciais para derrotar os monstros nível dragão, Silver Fang. Então faça suas apostas aí nos comentários, porque a batalha mortal de hoje vai começar. Condições de batalha. Como esses dois são um dos dois personagens mais fortes das obras deles, o Silver Fang vem para a batalha com a forma mais forte mostrada dele, que é ele na forma mais velha e como herói rank 3 da Associação de Heróis. Por outro lado, o Isao Shinomiya vem para a luta como diretor-geral da Tropa de Defesa contra Kaiju, ou seja, não é ele mais na ativa e sim como diretor. Poderes e habilidades. O Silver Fang, mesmo sendo um humano, ele tem uma gama de habilidades que coloca ele entre os heróis mais fortes da associação. Entre eles tem Super Força, Super Velocidade, Super Resistência, Combate corpo a corpo, técnicas de artes marciais. O Isao Shinomiya não fica atrás. Por ter que lutar contra kaijus numerados, ele tem uma gama de habilidades que ninguém foi capaz de superar até agora. Entre elas tem Super Força, Super Velocidade, Super Resistência, Combate corpo a corpo, Regeneração. Velocidade. Na velocidade, tudo que a gente tem são feitos. O Silver Fang, mesmo com a idade avançada, ele não fica para trás nesse quesito, nem entre os heróis rank S. Como o Silver Fang luta corpo a corpo, é difícil ele mostrar a velocidade dele correndo atrás de alguma coisa, então a velocidade que ele tem é na trocação, nos movimentos rápidos quando ele está lutando, tanto em se esquivar dos ataques, por exemplo, do Garou modo meio monstro, que é um absurdo, quanto de contra-atacar esse mesmo Garou modo meio monstro no combate corpo a corpo, que basicamente quase ninguém ia ter essa velocidade de movimentos igual o Silver Fang. Por outro lado, tem o Isao Shinomiya, que mostra muita velocidade quando ele está longe do Kaiju número 8 e ele se aproxima com muita velocidade contra esse Kaiju, no ponto de se igualar até na trocação contra o Kaiju número 8 e o número 9, que são considerados assim os dois Kaijus vivos mais fortes até agora, tanto em força e velocidade. Por exemplo, o Kaiju número 8 consegue se esquivar da maior parte dos ataques do vice-capitão Roshina, que é considerado um dos membros mais rápidos da tropa de defesa. E isso que é interessante, porque com o Isao, em nenhum momento mostra ele perdendo na velocidade para nenhum desses dois Kaijus. Ele sempre está nivelado contra os dois. Claro que a maior prova dele é no combate corpo a corpo, onde o Isao mostra todo o nível de velocidade, tanto se esquivando dos ataques, quanto atacando e superando até o Kaiju número 9. Força. Por ser o diretor da tropa de defesa, o Isao já é considerado o mais forte da tropa por ter chegado nessa posição, mas foi durante a batalha contra o Kaiju número 8 que a própria força dos punhos do Isao colidindo conseguiu destruir várias camadas de um abrigo de um treinamento extra fortificado, além de abrir um buraco no chão desse abrigo lutando contra o Kaiju número 8. E ainda assim, ele conseguiu colidir os socos contra esse Kaiju que tinha a fortitude de 9.8, que é absurdo. É como se o soco desse Kaiju fosse um terremoto dessa escala e o Isao conseguiu disparar um soco igual desse. Claro que ele fez tudo isso junto da manopla dele, que é a arma numerada número 2, que vem do próprio Kaiju número 2, que foi um dos Kaijus mais fortes de todos. E se você pensar que o próprio Isao consegue extrair do traje dele a força de 99%, consequentemente ele consegue extrair dessa arma 99%. Ou seja, o Isao tem 99% da força de um Daikaiju e os poderes dele, nesse caso que é o número 2. Até o engenheiro do traje do Isao diz que quando ele estava lutando contra o Kaiju número 8, ele disse que ali era como se fosse o Kaiju número 2 versus o Kaiju número 8. E na luta contra o número 9, ele chega a extrair todo o poder do traje dele por um tempo mínimo. E isso fez ele conseguir disparar vários golpes fatal no número 9, junto com a trocação de igual para igual. E no final conseguindo dar um soco que explode esse número 9. Por outro lado, o Silver Fang mostrou seu feito contra a Centopeia Ancestral, onde tanto o Silver Fang quanto o irmão dele deram um golpe da Centopeia Ancestral que jogou ela para longe e ainda conseguiu quebrar a armadura dela, uma coisa que nem o Genos tinha conseguido antes. E claro, a principal façanha da força do Silver Fang foi a luta dele contra o Garou meio monstro, que só para ter uma noção, o Garou base já tem o mesmo nível do Geno em força. Agora imagina o Garou meio monstro que tem a sua força aumentada. E o único nessa forma que conseguiu tancar o Garou
foi o Silver Fang, principalmente no combate corpo a corpo com a sua técnica. Aqui não teve o Silver Fang levantando uma pedra gigante ou destruindo um prédio, mas sim uma luta corpo a corpo com o Garou, que conseguiu chegar num nível de força maior. E uma coisa interessante é que, diferente do Silver Fang, que tinha um limite, o Garou continuava evoluindo e mesmo assim o Silver Fang continuou lutando e até superando o Garou em algumas partes. Resistência. Esse aqui é a mesma situação de cima, porque na luta contra o Garou meio monstro, o Silver Fang conseguiu aguentar vários socos consecutivos e ser levado ao extremo do próprio corpo para poder aguentar com o físico dele todos esses golpes. E bem no final, tanto ele quanto o Garou cruzaram golpes que fez tudo ao redor ser levado com a ventania que estava fazendo dessa troca de golpes, mas ainda tem mais. O Silver Fang fez tudo isso depois de ele ter já lutado com vários monstros da Associação dos Monstros, como contra o Rover, o Gus, vários Black Sperm, e ainda chegou para lutar contra o Garou. Então, apesar de velho nesse estado, ele ainda consegue se movimentar em vários cantos do campo de batalha para ajudar e ainda enfrentar como se fosse o chefão, o Garou meio monstro. E ainda lá no final, quando o Garou estava na sua forma cósmica, ele foi um dos únicos a suportar a energia que o Garou estava soltando. Tipo, vários heróis tinham caído já com essa energia. E aqui eu tô falando de heróis Rank S também. Mas ele foi um dos únicos a ter ficado de pé. Já o Izao, na luta contra o Kaiju número 8, ele fica com problemas e começa a levar vários socos consecutivos, só que por causa da manopla dele, ele consegue tancar todos os socos. Só que ele mesmo diz que se não fosse aquilo, ele podia ter morrido. E só lembrando que no começo, o soco do Kaiju número 8 podia explodir um Kaiju de magnitude mais de 6 com muita tranquilidade. E aqui já é o Kaiju completo do número 8. Que não tem nenhum controle da força dele, além de que contra o Kaiju número 9, que tinha fortitude de mais ou menos 8.5, o Izao conseguiu suportar o soco dele e segurou um soco de cima para baixo do número 9. E pode parecer que é pouco, mas é bom lembrar que a força desses Kaijus são medidas em escala de fortitude, que tem relação com terremotos, e quanto mais próximo de 10, maior o desastre. Então, você pega essa força que podia destruir várias cidades e condensa no soco desse Kaiju. Essa vai ser a força que o Izao conseguiu resistir, contra-atacando com o soco dele ou se defendendo com aquela manopla. Versatilidade. Aqui o Izao se destaca por ter várias técnicas de combate que ele mesmo desenvolveu com o objetivo de lutar contra os Kaijus e ser eficiente nisso, já que a grande arma que ele usa é a arma numerada número 2, que vem do Kaiju número 2, que é como se fosse uma manopla onde o Izao consegue se defender contra os golpes do Kaiju número 8 com essa manopla que serve como uma espécie de escudo também. E esse escudo é o mais forte da tropa. E ainda por cima ele consegue acertar vários ataques magnéticos usando a manopla, que é um ataque mais brutal que vem dessa arma. Ele foi capaz de acertar o Kaiju número 8 e deixar ele paralisado com um ataque de longa distância, disparando como se fosse um choque magnético e paralisando o Kaiju por um tempo. Além de lutar contra o Kaiju número 9 e usar a força máxima dessa manopla, junto com as técnicas de combate da força de defesa, que consegue jogar o Kaiju número 9 para longe, soltando como se fosse um soco sônico das manoplas. E o ataque máximo que ele guarda para o final foi o soco magnético, onde ele concentra toda a força dele e da arma numerada e dispara contra o Kaiju número 9, que deixa um buraco nele. Já o Silver Fang, como o estilo dele é artes marciais, todas as técnicas de combate ficam concentradas no corpo a corpo, mas aqui eu quis selecionar só algumas porque a maioria das técnicas do Silver Fang é derivada da técnica principal dele, que chama Punho Esmagador de Rochas do Rio de Água. E com isso ele consegue principalmente defender e atacar ao mesmo tempo com as mãos dele, e ele faz vários movimentos suaves com elas, só que ao mesmo tempo é muito rápido esse ataque. Ele fez isso contra o Garou modo base e literalmente amassou o Garou com essa técnica com tranquilidade. Ele também consegue acertar vários golpes consecutivos e se defender das ofensivas do Garou, além de que com essa técnica a mão dele se torna capaz de perfurar pontos vitais do oponente. É muito destrutivo. E foi essa mesma técnica que ele usou contra o Garou modo meio monstro, com a mesma intensidade e força do Garou, e em alguns momentos até superando ele. Dito isso, dos dois, o vencedor da batalha mortal de hoje é Izao Shinomiya. E sim, gente, se a gente pensar em relação à velocidade, os dois têm a velocidade mais ou menos parecida, que não vai influenciar tanto aqui. E o que deu realmente a vitória para o Izao aqui
foi a força no ápice dele, onde ele extraiu todo o poder do Kaiju número 2. E é como eu disse, esses Daikaijus que passam de 9 pontos de fortitude causam um desastre que pode destruir cidades. E isso tudo é condensado no punho do Izao na arma numerada dele. E outra coisa também é que mesmo com a técnica do Silver Fang, que eu acho que sim, ele ia conseguir disparar vários golpes no Izao, tipo, na trocação dos dois lados, já que os dois são bons no combate corpo a corpo. De um lado, o Silver Fang pode atacar e se defender com a técnica dele, mas mesmo assim, com o Garou, o Silver Fang foi atingido várias vezes, e com o Izao não ia ser diferente, ele ia conseguir acertar alguns golpes no Silver Fang também. Mas o mais importante aqui, que pode prejudicar o Izao, é o tempo de uso do traje dele, já que quanto mais ele usa o traje no máximo, ele perde um pouco de vida dele, que pode prejudicar todos os quesitos dele, tanto a força e velocidade que ele tem. Mas o pro dele aqui também, com esse traje, já que esse traje ele consegue regenerar parte do corpo dele que foi afetado de algum ataque crítico. E isso vai ajudar demais contra os ataques do Silver Fang. Então aqui é uma disputa não só de combate corpo a corpo, mas também de tempo, já que o Garou levou o Silver Fang até o estado máximo do corpo dele, que fez ele desmaiar também. Então sim, o Izao pode chegar a fazer isso com ele. Outra coisa também que coloca o Izao na frente dessa luta é a versatilidade. Enquanto o Silver Fang tem as técnicas de punho dele e as variações, onde ele pode conseguir fazer um ataque fatal e um impacto gigante contra qualquer monstro, o Izao pode atacar ainda de longa distância, soltando um disparo magnético, podendo paralisar ele, além das próprias técnicas de combate da tropa, que dispara a rajada supersônica pra longe, que é outra arma que ele pode usar também. E aí, mano, gostou da batalha? Se inscreve aí porque vem muita coisa boa por aí. E você só precisa estar com a sua inscrição e sininho ativado para receber a próxima batalha por aqui. E claro, comenta aí embaixo qual a próxima batalha que você quer ver por aqui. Por hoje é isso, até o próximo vídeo. Valeu, gente!